my dear student, how's it going? Tudo bem? Teacher Saulo aqui para mais uma aula. E hoje eu estou aqui em uma parte central de Tóquio e eu vim para cá para poder fazer uma aula para você sobre o grande e temido verbo to be. Se você está aqui é porque você ainda não conseguiu aprender o verbo to be, ele ainda é um bloqueio para você, te assusta como assusta muitas pessoas e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder explicar de forma profunda o que é o verbo to be. O verbo to be, como o próprio nome já diz, é o verbo ser e estar. Acontece que no português nós temos dois verbos, ser e estar, para expressar o verbo to be em inglês, que é apenas um. Tá? O verbo to be ele é usado quando você quiser falar sobre um fato ou uma condição, ou uma ação que está acontecendo em um determinado momento. Por exemplo, agora eu estou em Tóquio. I am in Tokyo. Eu estou em Tóquio. Isso é um fato momentâneo. Daqui a pouco eu não vou mais estar aqui. Né? Eu vou sair daqui. Se eu quiser falar para você sobre um fato, como por exemplo o fato de eu ser professor de inglês, eu vou falar para você I am an English teacher. I am an English teacher. Então você vai entender que eu estou falando sobre o fato. É um fato. Não é algo que eu estou fazendo agora e daqui a pouco eu não estarei mais fazendo. Eu poderia dizer para você, I am teaching English now. Eu estou ensinando inglês para você agora. Eu estou nesse momento ensinando você, daqui a pouco eu não vou mais estar ensinando. Aí sim, seria uma ação momentânea. Mas o fato de eu ser professor não muda. I am an English teacher. Então eu quero que você entenda agora as diferenças entre ser e estar em inglês. E em inglês é simplesmente o verbo to be. Tá? E como a gente conjuga o verbo to be em inglês? É da seguinte forma com os respectivos sujeitos. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Para fazer frases de afirmativa, né, com o verbo to be, você tem que colocar o sujeito e o verbo to be respectivo a esse sujeito. Então, por exemplo, I am an English teacher, eu estou usando am. Então, I am an English teacher. Tá? Agora, se eu quisesse fazer uma pergunta, eu teria que colocar o verbo to be antes do sujeito. Tá? Então, nesse caso, você é professor de inglês? Eu faria a seguinte frase, a seguinte pergunta. Are you an English teacher? Então, nota que nesse caso, eu estou colocando o verbo to be antes do sujeito. Quando eu faço isso, automaticamente eu transformo a frase em uma pergunta. Eu faço essa ação, né, de colocar o verbo to be na frente do sujeito e coloco a entonação de pergunta. Are you an English teacher? Então, olha a diferença. You are an English teacher. Are you an English teacher? Então, note a diferença entre a afirmação e a pergunta. Para fazer agora a forma negativa, a gente simplesmente coloca o not depois do respectivo verbo to be. Por exemplo, you are walking in Tokyo. Você está andando em Tóquio. Na negativa a gente fala you are not walking in Tokyo. You are not. Então você adiciona o not ao verbo to be. Mas a forma abreviada nesse caso também pode ser usada. You aren't walking in Tokyo, tá? Então, para fazer a negativa, você simplesmente adiciona o not ao verbo to be. E agora que você aprendeu a parte básica aí do verbo to be, eu quero te levar lá para o meu mapa mental, onde lá eu vou entrar de uma forma mais profunda nesse assunto e vou te ensinar todas as formas verbais do verbo to be. Você já aprendeu sobre o presente, eu vou te ensinar sobre o passado simples, e também do presente contínuo, ou seja, aquele presente que continua acontecendo, que é o caso aqui, tipo, I am walking, eu estou andando, né? Então, vamos lá para o meu mapa mental, porque eu vou te ensinar agora de forma mais profunda sobre o verbo to be para que você não fique com nenhuma dúvida. Let's go! E antes de continuar com o resumo da nossa aula, eu tenho um convite para te fazer. Aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você
vai conhecer o método Ferramentas da Fluência, que é a minha plataforma com diversos métodos de inglês. Nesse link, você vai receber um vídeo com todas as informações sobre como essa plataforma e esses métodos de inglês funcionam, assim como todos os outros bônus que a gente vai oferecer para você, como por exemplo, Conversations em grupo, onde você vai ter aulas ao vivo diretamente comigo. Então é só clicar para receber mais informações. Agora, bora para o nosso resumo. Alright, e agora vamos aqui para o nosso mapa mental para eu te dar uma explicação mais profunda sobre o verbo to be. Nós iremos falar sobre todos os tempos verbais aqui para que você consiga usar no seu inglês sem qualquer dúvida, conjugando certinho e fazendo frases de forma correta aí com esse tão temido verb to be, tá bom? Então, vamos resumir de novo o que é o verbo ser e estar, como já explicado em português. Nós temos dois verbos para expressar, ser e estar. E em inglês é apenas o verb to be, ok? Apenas o be, tá bom? Então nós temos aqui a conjugação I am, eu sou, eu estou. Então I am pode ser ambos, tanto eu sou como eu estou. E o mesmo se aplica a todos os outros sujeitos. You are, he, she, it, we are, they are. Então he, she, it é is, tá? É a terceira coluna, é a terceira pessoa do singular, tá bom? E aí we e they ficam are. Então apenas I vai receber o am, tá bom? You, we e they recebem are e he, she e it recebem o is, tá? Mais uma vez, eu já falei isso para você isso antes, provavelmente você já saiba disso, mas é bom reforçar. O it, ele é usado para coisas e animais, tá? Então vamos supor the book is on the table, tá? O livro está na mesa. Você vai usar o is. Nós estamos falando sobre um livro. Se nós estivéssemos falando sobre um cachorro, the dog is at home. O cachorro está em casa. Você vai usar o is também. É claro que hoje, ultimamente, o cachorro está muito parte aí da nossa família. Tem pessoas que falam he e she, né? Ele ou ela, para cães e gatos também, tá? Então você vai ver isso aí muito comumente aí no inglês, tá? É normal isso hoje em dia, tá bom? Mas, de acordo com a regra gramatical inglesa, o it, ele também deve ser usado para animais, tá bom? Então, let's go. Quando usar o verb to be? Nós usamos o verb to be para fazer frases sobre um fato. Então, I am a doctor, eu sou médico. Então, quando você quiser falar sobre uma profissão, você vai usar o verb to be. É uma condição. Se você falar eu sou brasileiro, é uma condição, tá? Ele é um fato, ok? Ele é um fato, não muda. Então, você vai usar o verb to be. Temos outros exemplos aqui, ó. He's an English teacher. Ele é professor de inglês. She is a hairdresser. Ela é cabeleireira. Então, nota, você muito provavelmente já deve ter aprendido a falar sobre profissões em inglês, que aqui em inglês você tem que falar o artigo a ou an, de acordo com o som aqui, tá? Já quando a gente traduz no português, não aparece isso, tá? Mas quando você fala em inglês, por exemplo, I am a doctor, você precisa falar a, tá? Você não pode falar I am doctor. Você tem que usar o a. I am a doctor, ok? E aí se aplica aqui para os sujeitos, as profissões, tá bom? Nós também usamos para a frase de uma ação que está acontecendo no momento. Então, é o verbo estar também. Então, aquela ação que está acontecendo vai usar o verb to be, tá? He's at school. Ele está na escola. Neste momento, ele está na escola. She's at the hospital. Ela está no hospital. Então, também, algo que está acontecendo agora. Daqui a pouco ela pode não estar mais, tá? Então, nós temos que usar o verb to be aqui também. They are in an online meeting. Eles estão em uma reunião online. So, are. Tá? Eles estão aqui, daqui a pouco eles podem não estar. Então, nós vamos usar o verb to be, tá? Vamos fechando aqui. Conjugação. Nós temos aqui o simple present, o simple past, o present continuous e o future, ok? O futuro. Vamos ver cada um deles aqui. Então, simple present, você já viu? I am, you are, he, she, it, is, we are, they are. Então, exemplos. I am working. Eu estou trabalhando. I am a teacher.
eu sou professor, tá? Então aqui eu até coloquei aqui o present continuous, na verdade é uma ação que eu vou já te explicar, mas o certo present continuous seria I am, nesse momento, então, I am a teacher, eu sou professor. You are students, vocês são estudantes. He, she, it, nós temos aqui um exemplo com animal, que seria o it, que aí aqui, como nós estamos falando do sujeito, que é o gato, nós não precisamos usar o it, tá? Nós estamos substituindo aqui. So, this cat is mine. Esse gato é meu. Então, o gato aqui, o substantivo gato está substituindo o it, por isso que o it não está aqui. This is mine, tá? Então, por isso que a gente tem que usar o gato aqui. Nós estamos substituindo da mesma forma como a gente poderia substituir um sujeito por um nome de uma pessoa, tá bom? Então, só para que você não confunda. We are Brazilians, ok? Nós somos brasileiros, então isso é um fato. Nós somos brasileiros, ok? They are speaking with the teacher. Eles estão falando com o professor. Aqui também eu mudaria para, como a gente vai falar sobre o presente contínuo, aqui na verdade é o presente contínuo. Então, simple present. They are Americans. Eles são americanos. Eles são americanos. Então, colocando aqui, eles são, que é um fato. Então, tá, eu vou deixar esse para um outro exemplo. So, they are Americans, eles são americanos, ok? Então, nesse caso aqui está significando o ser e não o estar. Então, muito importante que você saiba essa diferença. Na verdade, é bem mais difícil para quem tem o inglês como língua nativa falar o português do que o contrário. Para nós, é a mesma coisa para ambas as palavras, tanto ser como estar. Agora, eles que falam inglês aí como língua nativa, eles precisam aprender aí as diferenças entre usar o ser e o estar em português, se eles tiverem que aprender o português, tá bom? Então, vamos continuar aqui no simple past. Então, nós temos aqui I was, you were, he, she, it was, we were, they were. Tá? Aqui eu poderia colocar aqui vocês também, né? You were. Lembrando que o you, né, é usado para você e vocês, né? Então vocês eram, tá? Então aí a gente coloca no plural. Vocês eram. You were. Ok? Então essa é a diferença aqui. Ó. You were. Vou colocar aqui. Isso. You were, they were. Ok? Então essa é a diferença aqui. You were. So I was at home when she called me. Eu estava em casa quando ela me ligou. You were a good student throughout this year. Você foi um bom aluno durante todo esse ano. My dog was all wet when I got home. O meu cachorro estava todo molhado quando eu cheguei em casa. Mais uma vez aqui, ó. It está substituindo aqui pelo cachorro, tá? Last week we were invited to attend a party that's going to happen next weekend. Na semana passada a gente foi convidado para uma festa que vai acontecer no próximo fim de semana. Aqui eu poderia ter substituído como nós fomos, sim, mesma coisa. Eu poderia ter substituído por nós fomos, mas eu tô colocando aqui a gente foi, que é a mesma coisa, tá? Quando você coloca em inglês, alright? You were, vocês eram. You were students 5 years ago. Now you work in an office. Tá? Então, vocês eram estudantes 5 anos atrás. Agora, vocês trabalham em um escritório. You were. Então, vocês foram. You were. Vocês eram. Então, vocês foram, vocês eram, né? Então, vocês estavam, tá? Então, aqui nesse caso, a gente traduz dessa forma. You were students 5 years ago. Now, you work in office.
vocês eram estudantes 5 anos atrás, agora vocês trabalham em um escritório. Eu poderia ter colocado now you are workers. Agora vocês são trabalhadores. Agora vocês são trabalhadores. Também poderia ser, tá? Um outro exemplo aqui, só para vocês entenderem, aqui, só para você entender. Now you are, agora vocês são trabalhadores, ok? No presente, tá? Então, essa é a diferença aí, alright? They were at home when I left. Eles estavam em casa quando eu saí, alright? They were, ok? Então, bem simplesinho aqui para você entender a diferença entre o verbo to be no presente e o verbo to be no passado, ok? Então, não tem mistério aqui, alright? Então, simple past, gerúndio, ok? No gerúndio, a gente vai usar o ing para fazer as frases do presente contínuo. Por que fala contínuo? Porque ele continua, ele não para, tá? Ele é um presente que continua. E aí nós substituímos aqui o ing, né? Na verdade é o ing. Vou colocar ing aqui, que substitui aí na hora da tradução para nós, né? O ando, endo e indo, ok? Então, I am walking to home. Eu estou andando para casa, ok? Walk, the verb to walk, o verbo andar, vindo na forma ing para acompanhar o verbo to be para falar do presente contínuo. Tá continuando, ele não para. I am walking to home. Eu estou andando para casa. I am speaking with my mother on the phone. Eu estou falando com a minha mãe. 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 No telefone. Tá? Então aqui, verb to speak, vindo na forma ing. Speaking, ok? I am speaking. I was eating breakfast when I received a call. Eu estava tomando café da manhã quando eu recebi uma ligação. Então, verb to eat, tá? Eat breakfast, eating breakfast. Eu estava comendo o café da manhã, que a gente traduz como estava tomando o meu café da manhã. My kids were taking a shower 5 minutes ago. Meus filhos estavam tomando banho 5 minutos atrás. Então, taking. Deixa eu deixar em negrito aqui o taking também. Taking a shower. The verb to take, ok? Agora na forma ing, o verbo take. Taking, ok? Então, muito simples. Aqui já foi o presente contínuo e agora, por fim, o futuro, ok? I will be or I'm going to be. Eu serei ou estarei, ou vou ser ou vou estar, tá? É que nós temos muitas conjugações verbais em português, então às vezes a gente confunde que a gente quer traduzir ao pé da letra. Em inglês é bem mais simples, bem mais resumido, não precisa ter todo esse estresse. Mas é claro, a prática te leva à perfeição, né? Você tem que praticar bastante, tem que ver muito para poder entender isso. But let's go. I will be with you very shortly. Eu estarei com você logo mais, Will be, estarei. I'm going to be with you very shortly. Eu vou estar com você logo mais. Esse shorts é logo mais. Ok? You will be, you are going to be. Você será ou estará, você vai ser ou você vai estar. You will be more confident with your English after your exchange program. Você ficará mais confiante com o seu inglês depois do seu programa de intercâmbio. You are going to be more confident with your English after your exchange program. Você vai ficar mais confiante com o seu inglês depois do seu programa de intercâmbio, tá bom? Então aqui você consegue ver a diferença entre usar o will be e o are going to be, ok? Que aí no caso você pode usar cada um dos dois, já tem aula aqui em algum local onde eu já ensinei as diferenças entre will e going to, para que você não tenha nenhum estresse, mas pode usar qualquer um dos dois, até mesmo o nativo não fica aí se apegando a detalhes. Existe detalhe? Existe, mas eles não se apegam também não, tá? Então aqui a gente tem he, she, it will be, he, she will be, ele, ela ficará ou estará, ok? So let's go. It will be less expensive than I thought. Será menos caro do que eu pensei. It's going to be less expensive than I thought. Vai ser menos caro do que eu pensei. Next one. We will be working quite hard this year as we need money for our trip. Nós estaremos trabalhando muito esse ano, pois precisamos de dinheiro para as nossas viagens. Para a nossa viagem, quer dizer.
Então, we will be working, é o futuro contínuo aqui na verdade, né? Porque we will be working, nós estaremos trabalhando, né? Nós trabalharemos, ok? Another example, we are going to be working quite hard this year as we need money for our trip. Nós vamos estar trabalhando muito esse ano, pois precisamos de dinheiro para a nossa viagem, tá? Então você vê como, conforme você vai evoluindo, você vai deixando de, como é que se diz? De traduzir, né? And the last one, they will be busy this week. Eles estarão ocupados essa semana. And next, they are going to be busy this week. Eles vão estar ocupados essa semana. Então você vê aí a diferença entre o will e o going to, né? O going to be, ok? Perguntas e negativas. Quando você vai fazer perguntas com o verbo to be, você simplesmente coloca o verbo to be na frente do sujeito, tá? E aí automaticamente você transforma o verbo em uma pergunta, a frase em uma pergunta. Então, are you a student? Yes, I am, or no, I'm not. Então aqui, ó, positiva, negativa. Aqui, ó, o verbo to be. Eu vou colocar aqui até em negrito aqui, vindo na frente do sujeito para demonstrar que é uma pergunta, tá? Were you at home last night? Você estava em casa ontem à noite, né? Noite passada é ontem à noite, a gente traduz como ontem à noite. Poderia ser vocês também, vocês estavam em casa na noite passada, ou ontem à noite. Daí, nesse caso, se fosse o nós, yes, I was, tá no I. Se fosse o plural, nós respondendo yes, we were, sim, nós estávamos, ok? Aqui eu estou respondendo no singular e aqui eu estou respondendo no plural, ok? Aqui é a mesma coisa. No, I was not, ou no, I wasn't. Aqui eu estou contraindo o was com o not, tá? É a forma contraída, abreviada da negativa. Então, was not, wasn't. E aqui, se fosse no plural, seria no, we weren't. Aí, ó, no presente. Mesma coisa. We weren't. No, we weren't. Não. Nós não estávamos, ok? No, we weren't. Ó, agora no futuro aqui, ó, fazendo pergunta. Will you be working next week? Você estará trabalhando na semana que vem? Ou você trabalhará na semana que vem? Aqui, ó, yes, I will. Yes, I will be. Sim, eu estarei. Ou sim, eu vou estar, ok? Ou no, I will not. Oh, no, I won't be working next week. Então aqui nós temos aqui o will mais not, que fica won't na forma abreviada, ok? Will plus not fica won't, ok? So I won't be working next week. Eu não estarei trabalhando na semana que vem, tá bom? Então, bem simplesinho aqui, vai usar o verbo to be para fazer perguntas, simplesmente coloca na frente do sujeito, ó. Aqui, no caso, are, were, vem aqui na frente, tá? No caso aqui do will, aí é o will que tem que vir aí na frente do sujeito, tá bom? Porque ele está sendo o auxiliar para fazer a frase no futuro, tá? Então, no futuro do be, você precisa do auxiliar will ou going to, tá? Going to be or will be. E aí, nesse caso, o will que vem na frente aí do sujeito. Provavelmente você já deve ter visto, ou em algum lugar aqui, tem uma aula sobre o will e going to, onde você pode ir de forma mais profunda nesse assunto. Tá bom? Então, esse foi o verb to be de forma completa em todas as conjugações. Espero que você tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários dessa aula. And I'll see you in the next class. Eu te vejo na próxima aula. See ya. Bye bye.